Graças a Deus. Por gentileza, coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na sua presença, Senhor. Declarando, louvando, exaltando o teu santo nome, Senhor. Porque se estamos aqui é pela sua misericórdia, pela sua infinita misericórdia, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado, meu Deus, por esse dia que nós podemos decidir coisas, meu Deus, que vão refletir no nosso destino, na nossa eternidade, Senhor. Vai depender das nossas intenções, das nossas motivações, do nível de foco, do nível de determinação, Senhor. Hoje pode ser o dia da virada de muitas coisas, Senhor, na nossa vida. Porque enquanto a vida é esperança, como diz na sua palavra, somente para os vivos há esperança. Então, se nós temos esse dia, Senhor, nós podemos decidir sermos os melhores em tudo. Os melhores maridos, esposas, profissionais, cristãos, as melhores pessoas, Senhor. Glorificando e exaltando todo o tempo, meu Pai, o Senhor, refletindo a imagem do Senhor, meu Deus, neste mundo de trevas, onde tantas pessoas, meu Pai, estão tão cegas, meu Deus, tão perdidas, mas graças à sua misericórdia, meu Deus, porque nada é nosso. Nós não somos melhores, meu Pai, nós não somos mais capazes do que ninguém. Se podemos fazer alguma coisa que presta, Senhor, é porque o Senhor tem nos dado discernimento, o Senhor tem nos dado visão, o Senhor tem nos dado capacidade de entender as coisas, meu Deus. Então nos ajuda a crescer nisso. Nos ajuda, Senhor, a deixar o passado para trás, nos ajuda a aprender com os nossos erros, nos ajuda, meu Pai, a adquirir sabedoria, e a sabedoria vem do temor ao Senhor, e o temor do Senhor vem de uma fé viva, e a fé precisa de obras, precisa de atitudes, de decisões. Então que cada um tome essa decisão, meu Deus, de todos os dias, fazer de cada dia um dia especial, um dia de mudanças, um dia de estabelecer o padrão correto, Senhor, para que nós não estejamos cegos. No melhor lugar do mundo, como tantos, meu Deus, quando nós vemos nos evangelhos, tantos estavam com o Senhor, multidões acompanhavam o Senhor e saíam da mesma forma, Senhor. Mas não era culpa do Senhor, era culpa de quem estava lá, que se acostumou com a sua presença. E muitos, Senhor, podem estar no melhor lugar do mundo e fracassados, porque não decidiram permitir que a palavra molde o seu caráter, porque a sua palavra é a única coisa que muda a nossa vida, Senhor. O mundo fala de motivação, mas motivação dura alguns dias, algumas horas, mas decisões, Senhor, é aquilo que nos determina a vida. Então que nós possamos ter a determinação correta, determinação de obedecer, determinação de crer, determinação de falar aquilo que acrescenta, determinação de pensar aquilo que edifica, focar nas coisas certas, Senhor, nos ajuda. Dê misericórdia de nós, meu Pai, nos perdoa por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que nós falamos, pensamos ou fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo neste dia, que possa nos afastar do Seu Espírito, Senhor, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, porque nós não queremos continuar nesse pecado, nesses erros, meu Pai. Nós não somos iníquos, nós não somos praticantes conscientes, meu Pai. Nós cremos que se alguma coisa aconteceu, se algo escapou, foi num descuido, Senhor. Mas que o Senhor vai nos ajudar a cada vez mais, colocar mais força, para que isso se torne cada vez mais raro, até que não faça mais parte da nossa vida, até que nos tornemos irreconhecíveis, Senhor. Irreconhecíveis. Que quem nos encontrar, lembre do velho homem e venha ver, essa é uma outra pessoa. O jeito de falar, as atitudes, as palavras, as reações, é outra pessoa. Sim, Senhor, porque o velho homem ficou para trás e tudo se fez novo, meu Pai. Deixamos as coisas velhas no passado e graças ao Senhor, tudo se fez novo nas nossas vidas, Senhor. Então abençoa cada um que está aqui conosco, cada um, Senhor, que não mediu esforços para estar aqui nesse feriado, na sua presença.
Cada um, meu Pai, que está pela transmissão, cada um que estiver nas igrejas, que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar de forma poderosa, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida, obrigado pelas oportunidades, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Graças a Deus, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, unção de governo está sobre a minha vida, e eu estou governando para a glória de Deus. Amém, pessoal? Você crê? Amém, assim será em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Bom dia a todos, graças a Deus. Bom dia a todos que estão pela transmissão, muito bom. Fala comigo, por gentileza, controle o foco. Mais forte, por gentileza, controle o foco. Fala comigo, eu preciso. Coloca a mão na sua cabeça, eu preciso controlar o meu foco. Nós precisamos controlar o nosso foco, isso é fundamental na nossa vida. Fala comigo, eu preciso focar naquilo que eu posso controlar. Controle do foco, eu só posso focar, eu tenho que focar naquilo que está no meu controle. Porque a maioria das pessoas, isso é muito importante, pessoal, se a gente entende isso, a gente se torna uma pessoa de mais fé, uma pessoa mais leve e com resultados totalmente diferentes. Porque a maioria das pessoas, ela coloca o foco naquilo que ela não pode controlar. E se eu não posso controlar alguma coisa, o que eu estou fazendo? O que Jesus nos ensina? Olha para os pássaros, olha para as flores, veja como Deus supre todas essas coisas. Vocês não são muito mais importantes do que tudo isso. Somente os pagãos ficam lá, os incrédulos, os ímpios, estão preocupados: que comeremos, que beberemos, que vestiremos. O que a palavra diz? O Senhor sabe daquilo que nós precisamos. E você, com a sua preocupação, você não aumenta uma hora na sua vida. Você não vai aumentar um segundo no seu dia. Então a maioria das pessoas estão assim, preocupadas, focadas naquilo que elas não podem controlar. E aquilo que elas podem controlar, elas desprezam totalmente. Então, se eu perco, eu fico focado naquilo que eu não tenho controle, eu só estou perdendo tempo, energia, saúde, sono, momentos agradáveis, oportunidades de mudança. Por quê? Perda de energia, perda de foco. Então, o foco tem que estar naquilo que eu posso controlar, focar nas coisas certas. Fala comigo, uma vida de sucesso é uma vida de progresso. E progresso atrai felicidade. Porque eu tenho certeza que se você faz seus projetos, seus planos, e você termina o seu ano igual ou pior, eu tenho certeza que você vai ficar frustrado. Sim ou não, pessoal? Você planejou um negócio, você estava lá determinado a alguma coisa, você termina, não aconteceu nada. Você não tem progresso. É chato, é frustrante. Então o progresso, ele traz felicidade. Uma vida feliz é uma vida que flui. Que você vê, estou crescendo, estou avançando, a minha mente está evoluindo, os meus resultados estão aparecendo. Mas é pequenininho, mas está acontecendo. Então nós precisamos alinhar os nossos pensamentos às coisas certas. Muitos começam a ter um pouco de sucesso, um pouco de progresso, e o que muitos fazem? Eles se sabotam, eles param, eles desistem, eles acham que aquele já se tornou o teto deles. Então a pessoa começa a dar alguns passos, começa a avançar um pouquinho, ela logo se sabota, ela logo para. Por quê? Porque tudo é uma questão de fé. Se ela para, é porque a fé dela, por alguma razão, parou também. Ou ela não crê que vai mais, que ela chegou no teto, no limite, ou ela acha que ela não consegue mais, ou que dali está bom, melhor que nada, aquela fé limitada.
Tudo é uma questão de fé no que nós realmente acreditamos. É no dia a dia que nós revelamos aquilo que nós acreditamos. Fala comigo, por gentileza. A renovação mental é fundamental. A renovação mental, ela é determinante para o meu sucesso. A renovação mental, ela é fundamental para o nosso progresso. Então, se eu não elevar o meu padrão mental, o meu padrão emocional, o meu padrão espiritual, logo nós vamos voltar aonde? Ao velho estágio, às velhas obras. Porque nós já falamos sobre isso muitas e muitas vezes, se não todos os dias. Nós somos o que nós pensamos. Fala comigo, eu sou o que eu acredito. Eu sou o que eu penso. Então o que nós pensamos, fala comigo, o que eu penso, determina o meu teto. Se você não acredita que você pode mais, você já estabeleceu um teto na sua vida. Então o que nós pensamos determina o nosso teto, o nosso limite. Então se eu não elevar, eu não tenho como romper, eu não vou passar aquilo. Então qual é a sua fome? Aí fora a gente vê a fome de muitas coisas, a fome de fama, a fome de sexo, a fome de dinheiro. A gente viu essa semana, até a gente comentou, aquele show lá da Taylor Swift no Rio de Janeiro, estava marcado para sexta-feira. Tinha gente acampada na porta do estádio desde setembro. A pessoa estava 3 meses acampada no estádio. 70 mil pessoas estavam no estádio. 70 mil. Aí cancelou o show. No momento, não sei se vocês viram, até o bispo me mandou um vídeo do povo dentro do estádio. Estava lá esperando. 70 mil pessoas dentro do estádio, esperando dar o horário de começar. E a locutora falando, o show foi cancelado, ligue lá, vai lá no site www não sei das quantas, e o show vai ser transferido para segunda-feira. Tranquilo. O que é? Você comprou passagem, hotel, tudo. O que é? Esperar mais 3 dias? Você está desde setembro. O que é mais 3 dias na sua vida? Pois é. Aquelas pessoas mostram uma fome por algo perecível, algo que não vai mudar nada na vida delas, mas ela tem uma fome. Então presta atenção nisso, pessoal. A fome, ela sempre vai existir. Se eu não estiver focado na coisa certa, eu vou ter uma fome para as coisas erradas. Não tem essa, não, eu não estou com fome de nada. As pessoas fazem um sacrifício tão grande para a carne. Mas se eu não invisto a fome na coisa certa, eu vou ter uma fome por alguma coisa do mesmo jeito. Se eu não foco na coisa certa, eu vou focar na coisa errada. Por que muitas pessoas vivem uma vida torta, uma vida errada? Porque elas justamente pararam de focar na coisa certa. É simples. A gente complica a nossa vida, mas a palavra de Deus é muito clara. Se a gente foca na palavra, o que a gente ouviu a bispa falando diversas vezes sobre Josué? Josué, meu filho, o Moisés morreu. E a gente sabia, e Josué também sabia que Moisés tinha morrido. Sim ou não, pessoal? Mas Deus lembrou ele. Josué, o tempo do Moisés terminou. Você fez boas escolhas. Você ficou na tenda. Você ficou ali perto. Você quis aprender, você quis mudar. Agora é a sua vez de assumir a sua responsabilidade. Mas como é que você vai ter uma vida próspera, uma vida abençoada? Focando na palavra dia e noite, não desviando nem para um lado nem para o outro. Só assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Então, se Josué tivesse focado na coisa errada, ele não teria sido um homem que ele foi. Por que ele foi um homem que ele foi? Porque ele focou na coisa certa. Ele focou naquilo que ele tinha controle. Ele focou no dia a dia dele, ele focou na busca do Senhor, ele focou em acertar, ele focou em repetir os passos de Moisés, que foi um homem extraordinário.
que eu acho até engraçado. Na lei, você tinha uma certeza que você ia morrer, você tinha que pecar contra duas pessoas, você tinha que pecar contra Deus e contra Moisés. Então é até engraçado quando, por exemplo, aquela passagem de Jezabel, que ela contrata lá, as autoridades contratam as duas testemunhas lá para matar o Nabote, falar que pegou ele falando mal de Deus. Quem que seria louco de fazer isso? Mas inventava lá, falou, eu ouvi falar mal de Moisés. Se queria morrer, falar mal de Moisés e de Deus. Aí falou, eu ouvi o Nabote falando mal, blasfemando contra Moisés, blasfemando contra Deus, blasfemando. Chega a ser engraçado, porque é muito absurdo. Então, estava no mesmo nível. O respeito, a reverência com Moisés era tão grande que queria morrer. Eu falei assim, eu ouvi o fulano ali falando mal de Moisés. Vai apedrejar agora. Então, por quê? Era uma grande responsabilidade? Sim. Mas o tempo de Moisés tinha acabado, era o tempo de Josué. Aquilo que nós construímos, que a gente estabeleceu, se foi coisa boa, ótimo. Mas a gente tem o hoje. A gente tem que focar hoje. Porque eu foquei uma época, eu fiz boas escolhas naquela época, ok, mas agora eu tenho o hoje. Eu tenho o agora. Você está aqui agora. O que você plantou ontem, amém, você vai colher. Bom ou ruim, vai colher. Mas agora eu já tenho hoje de novo. Tudo que eu tenho hoje, basta cada dia o seu mal, basta cada dia os seus problemas. Então daí a necessidade de nós termos a fome na coisa certa. E aí as pessoas lá no estádio, fazendo caras e bocas para o Instagram, filmando e se olhando a cara deles, de tanto abismados, como assim? Vai reclamar para quem? Alguém está se importando? Não está se importando. Mas toda a energia, todo o foco, todo o dinheiro foi para aquilo. O ingresso mais barato era de R$700. Você ficar longe, só vendo pelo telão. 700. A mulher, a menina aí, ela já ganhou dela. Ela muda o dia se ela quiser. E o povo vai estar lá, tontinho, vai estar lá adorando. Oh, linda, maravilhosa. Vai estar lá, não muda nada para ela. Mas para essas pessoas que não fizeram nada, fizeram, mas tudo para a carne. Se os crentes tivessem 10%, não precisava nem ser no mesmo nível. Se os crentes tivessem 10% dessa fome pelo Senhor, nosso país seria de primeiro mundo. A gente não ia ver essa cultura desgraçada. A gente não veria as crianças, os jovens, os casamentos, as famílias tão desestruturadas. Se os cristãos tivessem só 10% dessa determinação, dessa fome de Deus, fome da palavra, fome de uma vida extraordinária, os nossos resultados seriam totalmente diferentes. As famílias seriam abençoadas, o país seria outro. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Se você contagia com a sua mudança, com a sua mentalidade, com a sua excelência, você vai fazendo discípulos. Você é uma árvore que vai dando frutos e outros vão crescendo com a sua postura, com as suas mudanças. Mas infelizmente a maioria decidiu ser uma figueira só cheia de folhas. Não dá frutos. Tem folha só. Você não come folha, você come fruto. Uma árvore que dá fruto, você espera fruto. Uma árvore que dá flores, você não espera fruto, você espera flores. Um ipê, você não espera uma fruta dela, mas você espera um fruto de uma mangueira, uma laranjeira. Você espera isso. Então, Deus espera de nós, o mundo espera de nós, por mais que eu não diga, espera uma diferença. E qual o foco que nós temos colocado nessa mudança? Qual o foco que você tem colocado aí na mudança da sua vida? A fome pelo Senhor, a fome por crescer, a fome por buscar esses avanços.
nós vamos perseguir aquilo que nós temos fome. Quem aqui já teve vontade de ir num restaurante e teve que viajar ou cruzar a cidade para ir comer nesse lugar? Levanta a mão para mim. Levanta alto. Por que você fez isso? Porque era de sua zona de interesse, não é? Você fez isso porque você estava com vontade. Simples assim. Não tem erro, não tem problema. Então na vida é a mesma coisa. Quando nós temos fome, nós vamos atrás daquilo. Se você tem fome de mudar, você vai correr atrás dessa mudança. Se você tem fome de crescer, você vai buscar essa mudança. Então eu não posso ficar faminto hoje. Fala comigo, eu preciso permanecer faminto. Faminto por progresso, por crescimento, por avanços. Nós precisamos não ter fome, mas permanecer com fome. Mas permanecer com fome pela coisa certa. Famintos todos os dias, por esses avanços, por esses progressos. E se a gente pergunta para uma pessoa, você sabe o que você tem que fazer? A pessoa vai falar, eu sei. Todo mundo tem uma lista que ela diz, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, eu deveria me cuidar mais, eu deveria ficar mais com a minha família, eu deveria buscar mais a Deus, eu deveria ser mais disciplinado, eu deveria ser mais focado nisso, eu deveria ser uma pessoa mais agradável, mais gentil. Quem sabe o que deve fazer? Levanta a mão para mim. A gente não sabe, não tem. Eu deveria fazer assim. Mas eu falar, eu deveria, eu gostaria, não vai mudar nada. O que faz a diferença é quando eu mudo o deveria e torno um dever. Essa é a diferença. Quando eu saio das hipóteses, eu deveria, eu gostaria, e eu vou para o dever, eu devo. Eu tenho um compromisso. Enquanto você fala, eu deveria fazer assim, eu deveria me cuidar mais, nada está acontecendo na sua vida. Mas quando você coloca lá na sua agenda, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que atender aquele cliente, amanhã eu tenho que chegar naquele lugar, amanhã eu tenho aquela consulta, você não faz? Sim ou não? Por quê? Porque você tirou o deveria para o dever. Você sai do deveria e vai para o dever. São decisões. Deixa eu fazer uma pergunta, um negócio para você. Levanta para mim o seu dedo polegar. Levanta para mim. Certo. Beleza? Olha lá, dando até cotovelada na coluna, corda, rapaz. Alguns levantaram o indicador. Alguns levantaram o polegar. Por quê? Porque alguns fizeram o que? Fala, viram. E não o que ouviram. E a palavra diz o quê? A fé vem pelo ver e o ver a palavra de Deus, não é? Sim, teve gente que concordou ainda. Que bonito. A fé vem pelo quê, pessoal? Ouvir. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Onde que eu quero chegar? Se nós ficarmos com o que nós estamos vendo, nós vamos tomar as decisões erradas. Eu tenho que ficar com o que eu estou ouvindo. Controle do foco. Enquanto eu vivo pela vista e não pela fé, que é o que eu estou ouvindo, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Mas muitos têm uma fé do ver. Então, se eu vejo que parece que vai dar errado, eu creio naquilo. Mas a palavra me diz que eu preciso ficar com o que eu ouvi.
da palavra. A palavra me dá esperança. A palavra que me dá força. Então uma pessoa, por exemplo, que está focada na coisa errada, ela continua gastando energia. Se eu não gasto a minha energia na coisa certa, é igual o foco, eu estou focando na coisa errada. Se eu não gasto energia na coisa certa, eu estou gastando energia na coisa errada. Se eu não tenho fome pela coisa certa, eu tenho fome pela coisa errada. Não tem vácuo no mundo espiritual, isso a gente já falou várias vezes. Então uma pessoa depressiva, por exemplo, ela utiliza muita energia, ela gasta muita energia, ela fica esgotada, porque ela fica gastando muita energia, pensando, remoendo negatividade, lembrando de coisas erradas, de crenças erradas, ela fica até encurvada, ela fica até com a postura afetada. Por quê? Porque toda a energia dela está canalizada para uma coisa. Então isso afeta a saúde, isso afeta até a postura dela, que ela age, como ela se encurva. Então a palavra me ensina tudo. A palavra me ensina como pensar, a palavra me ensina como agir, a palavra me ensina como falar. Nós temos Eliseu, que foi um dos homens mais poderosos da palavra. Eliseu tinha uma fome. Ele passou um longo tempo com Elias, num longo processo, um homem difícil também. Mas ele sabia o que ele queria. Elias falava, fica aqui, não vou. Não, fica aqui de novo. Não, não vou. Eu vou com você. Eu vou com você. Ele sabia o que ele queria. Quando Elias perguntou para ele o que ele queria, saiu de primeiro o que ele queria. Eu quero porção dobrada, eu quero ser o herdeiro principal do seu espírito profético. Muitos até hoje nem sabem, se perguntar o que você quer. Dá uma engasgada aí. Nem sabe o que quer ainda. Então nós precisamos dessa renovação na mente, nós precisamos encerrar com aquelas coisas do passado, que só trazem prejuízo na nossa vida. Hábitos, rituais, visão errada. A gente precisa analisar, muita coisa não cabe mais na nossa vida. E a gente fala, é verdade, eu sei que eu deveria mudar isso. Então, vai continuar, não deveria. Tem que se tornar um dever. A gente tem que elevar o nosso padrão. Porque é o que eu falei com uma pessoa recentemente. Nós temos o que nós toleramos, você tem o que você tolera. É aquela colocação que Isaac faz para o Esaú. Quando você não aguentar mais, você tira o jugo do seu pescoço. Então, se eu não aguentasse mais, eu tomaria uma atitude diferente. Então uma pessoa que vive falando, não aguento mais esse casamento, não aguento mais essa vida financeira desse jeito, eu não aguento mais a minha saúde. Mas não aguento mais, mas não mudei nada. Então quer dizer que eu aguento mais um pouco. Não aguento mais esse barrigão, não aguento mais esse casamento ruim, não aguento mais essas dívidas. Se eu não aguentasse, eu já teria mudado. Se eu não suportasse mais, eu já teria mudado. Eu já teria colocado em prática atitudes que me levarão a essas mudanças, a esses resultados diferentes. Então falar que não aguenta mais não adianta nada. Dizer que eu quero algo é uma coisa. Acreditar naquilo e dar os passos de fé para alcançar essa coisa, essa mudança, isso é outra coisa. Falar que eu quero, gostaria, né? Eu tenho um sonho disso acontecer, mas sem atitudes não muda nada. Perseguir de verdade o objetivo é o que muda a nossa vida. Fala comigo, por gentileza. O verdadeiro poder consiste em mudar a mim mesmo. Então, se eu mudo a mim mesmo, eu consigo ter resultados na mudança do outro. Se eu mudo a mim mesmo, eu mudo os meus resultados financeiros. Se eu mudo a mim mesmo, as mudanças começam a acontecer aqui fora. As coisas acontecem duas vezes, uma aqui dentro e outra aqui fora. Nunca vai acontecer aqui fora se não acontecer primeiro aqui dentro. Então não adianta a pessoa, por exemplo, tem muitas pessoas que fazem isso, né? Ela está endividada, o que ela faz? Ela pega os cartões, ela corta os cartões.
Pessoa que ela não está satisfeita com o corpo dela, ela acha que ela está muito acima do peso, ela vai lá, vamos fazer uma bariátrica. A pessoa não está feliz no trabalho, o problema é o lugar que eu trabalho, vou trocar de empresa. A pessoa não está feliz no relacionamento, eu vou trocar de marido, vou trocar de esposa. Sempre algo fora. Percebe? A gente vive num mundo onde as pessoas sempre querem algo para fazer por elas. Me emagreça, muda a minha vida. Eu não mudo minha vida, eu não tomo as minhas decisões. Eu vou trocar de marido, vou trocar de esposa, vou trocar de empresa, vou trocar de cidade. O problema é a cidade, o problema é o país. Não, o problema é o outro. Não, o problema sou eu. Há uma série de medicamentos hoje em dia que uma caixa, por exemplo, custa R$600, que ajuda no foco. Mas descobriram também que ajuda a perder peso. Mas você come direito, você vai numa feira, por exemplo, você com R$80, você chega cheio de sacolinha. Se você pagar aí uma academia, um valor médio, R$130. Tem mais barato ainda, tem mais caro também. Mas a pessoa prefere pagar, um exemplo, R$600 num medicamento, que alguém disse que ajuda no emagrecimento. Então veja como é tudo fora. A pessoa não tem dinheiro para nada. A pessoa não tem disposição para nada. Mas para o que interessa, para aquilo que tem uma fome, um desejo, nossa, surge dinheiro, surge coisas, surgem uma série de situações. Só que fora. Eu não mudo. Os outros têm que mudar. Deus tem que mudar tudo, menos eu. Então, pessoal, nós precisamos trazer para o nosso dia a dia isso. Se não mudo a mente, fala comigo, se eu não mudo na mente, nada muda. Eu posso cortar cartão, posso fazer bariátrica, posso trocar de relacionamento, posso trocar de cidade, tudo. Eu vou viver os mesmos problemas. Eu vou me endividar de novo, eu vou ver problemas no meu novo relacionamento, eu vou estragar com a minha saúde de novo. Por quê? Porque se não muda dentro, nada muda. Se não muda na mente, nada muda. Vamos novamente, fala comigo. O verdadeiro poder está em mudar a mim mesmo. Fala, elevar o padrão. Eu preciso elevar o padrão. Se eu não elevo o meu padrão, é uma questão de tempo para eu voltar para as velhas obras. Então nós precisamos desse foco, controlar o foco, controlar aquilo que nós temos controle. Fazer como Paulo fala, eu vou modelar a minha vida, a vida de Paulo. Olha só um exemplo aqui em Atos 14, do 8 em diante. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés. Fala comigo, por favor. Aleijado desde o nascimento. Fala, nascimento. Ok? Que vivia ali sentado, fala comigo, e nunca tinha andado. Ele fez o quê? O que o paralítico fez? Põe no 9. Ele o quê? Fala o que ele fez? Ouvira. Ele ouviu Paulo falar. A fé vem pelo ouvir. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem, fala comigo, tinha fé. Ele percebeu, ele tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, fala comigo, o homem deu um salto e começou a andar. Por quê? Porque o rapaz, o paralítico, ele não estava lá, Paulo fazia parte da paisagem, e estava vendo passar, e passava outro na frente dele, e ele olhava para o lado. Não, ele focou no Paulo. E aquela palavra tocou ele. E ele ouviu Paulo falar. E ele desenvolveu uma fé. Olha a fé dele. Eu falei para você, eu pedi para você ler para mim, ó. Ele era paralítico desde o nascimento, ele nunca andou, mas ele ouviu Paulo falar. E ele teve fé para a vida dele mudar. Por quê? Porque o foco dele alinhou para a coisa certa.
Ele poderia ter, com certeza, uma crença. Nunca andei, vou andar agora? Sim. Quando muda dentro, muda fora. Ele ouviu a palavra, ele se encheu de vida, ele se encheu de esperança, ele se encheu de fé. Mudou dentro dele. Algo mudou dentro dele. E quando veio Paulo, levante-se, fique em pé, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão, olha só, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Olha só que maravilha. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. E o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Fala comigo, nós também somos humanos como vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Se eu fiz isso, vocês também podem. Se eu tive esse resultado, vocês também podem ter. Mas não, está todo mundo cego aqui. Estamos trazendo boas novas para vocês, ou seja, esperança, Jesus, dizendo que se afastem dessas coisas vãs. Olha o mundo como é que está. Olha muito crente como que está, só se envolvendo com bobagens. Se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. O povo, a cegueira, você está falando a palavra, a pessoa, não, mas é o meu problema, não, porque você não está me entendendo. Não, porque a situação lá fora, não, presta atenção, foca. Fala, controle do foco. Controle do foco. O Paulo estava falando, pessoal, presta atenção, nós somos homens, humanos como vocês, a gente está trazendo as boas novas. E eles não estavam ouvindo nada. E é o problema da maioria das pessoas. A pessoa não está vendo nada. Está só repetindo bobagens. Porque me fizeram. Porque minha vida está assim. Porque o doutor falou isso. Foca aqui. Eles tiveram dificuldade para impedir. A gente não é Deus, não. A gente não tem nada demais, não. A gente só usou a fé. Vocês podem fazer também, a gente é homem igual a vocês. Então alguns judeus, olha só, a cegueira. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, fala comigo, e mudaram o ânimo das multidões. Nossa, mas agora estava amando, estava idolatrando, estava matando bicho, animais, fazendo sacrifícios para Zeus e Hermes. Olha que glorioso. Mas agora não. Mudou o ânimo, mudou a opinião. Olha como é rápido. Por quê? Porque não tem convicção, é raso, emocional. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Arrastou para fora, igual uma carcaça de um cachorro. Joga lá para fora. Você vai contaminar, vai trair bicho aqui, bota lá fora. Nem enterrar, jogou lá fora igual uma carcaça. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, fala comigo, ele se levantou e voltou à cidade. Nós temos essa resiliência. Ele se levantou, ninguém ajudou ele, e ele não foi embora não com raiva, ele foi e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe.
Eles pregaram as boas novas. Fala, as boas novas. Naquela cidade fizeram, muitos discípulos. Ok? Então voltaram para Listra, Icônio, Antioquia. Ou seja, voltou para Listra, o lugar que ele tinha sido apedrejado. Fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer, permanecer na fé, dizendo, junto comigo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha isso, pessoal. Olha isso, aquele homem teve fé para ser curado. Somente um naquela cidade teve uma fé diferente. O resto daqueles cegos tinha uma fé viciada, apenas em perseguir milagres. Te lembra alguma coisa dos nossos dias? Muitos só estão atrás da profecia, do milagre, não da mudança do seu caráter. Só um quis a mudança de verdade. O outro quis oferecer sacrifícios, nossa, é Zeus e Hermes, olha, materializou Deus aqui na terra. Não, não é Deus não, isso daí são um bando de sei lá o quê, vamos apedrejar. Cadê a convicção? Zero de convicção. Mas Paulo e Barnabé eram homens firmes, convictos. Eles aceitaram aquilo, parem, a gente não quer sacrifício, a gente não é homem como vocês. Eles não fariam aquilo. Mas quantos que talvez pela vaidade, nossa, olha como a gente é poderoso, olha, a gente fez o homem andar, olha aí, está até pessoal dando presentes para a gente, não, eles não caíram nessa não, era gente inteligente, gente cheia de fé, de espírito, de caráter. Mas o povo aqui não, a maioria das pessoas, infelizmente é assim, uma hora ama, depois está odiando. Uma hora estava tratando como deuses, e depois estava apedrejando, jogando para fora da cidade. Paulo pôde controlar o apedrejamento dele ou não, pessoal? Mas ele pôde controlar a reação dele. Ele não pôde controlar o que eles fizeram com Paulo, mas ele pôde controlar a atitude que ele teve. Ele se levantou e ele voltou a pregar a palavra. O que a maioria faria? Abandonaria, choraria, acharia, meu Deus, que injustiça, a gente estava pregando a palavra, esses ingratos aí, ó. Isso é um padrão mental elevado. Isso é um padrão de uma pessoa forte, uma pessoa resiliente, uma pessoa determinada. Isso é um homem que vive por propósito. No dia seguinte, ele estava de volta à missão. Foi para Listra, foi para todas as cidades, depois fortaleceu, fez discípulos, abençoou todo mundo. No dia seguinte, estava lá, de volta à missão. Certamente inchado, vermelho, roxo, com corte ainda, porque foi no dia seguinte, mas pregando as boas novas. Quem tem um padrão baixo, para começar, nem entende isso, quanto mais fazer assim. Quem tem um padrão baixo, não entende. E por que Paulo conseguiu ter essa postura? Porque ele tinha um padrão mental elevado. Fala comigo, ele focou naquilo que ele podia controlar. Ele focou naquilo que ele poderia controlar, ele tinha foco, ele tinha uma fé firme. Quando alguma coisa não está bem, qual é a sua reação? Esse é o problema das pessoas que não leem a palavra, não leem a Bíblia. Elas não sabem rebater com a palavra, elas rebatem com as emoções. Mas se a pessoa lê a Bíblia, ela vai rebater com a palavra. Ela vai usar o Salmo 103, bendiga o Senhor a minha alma. Não se esqueça nenhuma das suas bênçãos. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Não vou esquecer.
Eu vou usar o Salmo 42. Por que você está assim abatida, minha alma? Espera em Deus. Por que está tão perturbada? Põe sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Por que você está abatida? Espera no Senhor, confia no Senhor, mantenha o foco naquilo que você pode controlar. Então eu posso controlar a minha mente, eu posso controlar a minha alma, eu posso controlar os meus hábitos, eu posso controlar os meus sentimentos, eu posso controlar o meu foco. Vamos juntos, pessoal. Eu posso controlar a minha mente, controlar a minha alma, controlar os meus hábitos, controlar os meus sentimentos, controlar o meu foco. Você pode controlar o seu cônjuge, seu filho, seu funcionário? Você pode evitar que as más notícias cheguem até você? Não. E a sua mente, você pode? Seus sentimentos e suas reações? Paulo fala, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Ah, mas Paulo é muito orgulhoso. Não, ele simplesmente tinha foco. O que Jesus faria? O que Jesus fez? Como que Jesus lidava com isso? Eu vou imitar. Jesus foi maltratado, ofendido, machucado, eu também. E qual era a reação de Jesus? Ele estava lá, todos os dias. Quando foram prender, ele falou a mesma coisa. Por quê? Eu estou aqui comandando alguma rebelião, estou fazendo alguma coisa. Eu estava todos os dias lá no templo ensinando, vocês não falaram nada. O que eu estou fazendo de errado? Ou seja, estava todo dia pregando a palavra, ajudando as pessoas, curando as pessoas, ajudando a mudar a mente das pessoas, levando as pessoas para perto de Deus. Então, eu vou fazer a mesma coisa. No dia seguinte, estou lá pregando as boas novas, falando, é necessário que nós passemos por diversas provações para entrar no reino de Deus. Ou seja, resiliência, foco, determinação. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Se eu consigo, você também consegue. É isso que ele está falando. Ele não está falando que ele é perfeito. Tanto que em alguns momentos ele fala, eu sou miserável que eu sou. O que eu não quero fazer eu faço. E o que eu quero fazer eu não faço. Por quê? Porque era uma luta, ora. Para quem que é mais fácil? Ah, porque é Paulo. Não é que Paulo. Paulo era extremamente orgulhoso, extremamente duro. E ele quis mudar. Ele quis mudar. A gente pode ver, eu não vou ler para você, para não alongar, mas você pode ler lá em Atos 16, uma outra situação, onde ele estava pregando a palavra, e tinha lá a mulher do espírito de adivinhação, que ficava indo atrás dele, falando, esses homens pregam o caminho da salvação, são homens incríveis, homens de Deus. E Paulo parou com aquilo, expulsou aquele demônio, e o povo bateu nele, apanhou, mandou para a prisão. Ah, mas agora ele vai ficar triste, chateado. Vocês lembram o que ele estava fazendo na prisão? Olha a reação. Eu não posso controlar o apedrejamento, eu não posso controlar o espancamento, mas eu posso controlar a minha mente, as minhas reações. Ah, por volta da meia-noite, aqueles homens estavam orando e louvando a Deus. Atos 16. Estavam louvando e adorando a Deus, agradecendo, louvando, cantando. Quais são as nossas reações diante dos ataques, diante dos problemas? Eles não perderam o foco, eles controlaram o que tinham controle, eles mantiveram a fé, eles ficaram com aquilo que eles sabiam que era verdade. Paulo falou, é necessário que passemos por diversas provações. Isso aperfeiçoou o caráter. Lá em Tiago fala exatamente isso, a prova da fé, o testar da fé produz mais perseverança. E quando eu tenho mais perseverança, eu tenho também mais, fala comigo, resiliência. Então se a minha fé é provada,
eu passo nos testes, eu adquiro mais perseverança. E se eu tenho mais perseverança, eu tenho mais força, mais resiliência. Em Romanos fala que a perseverança produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz esperança. E a esperança não decepciona. Você tem fé, você tem esperança, você crê. Então meu caráter está sendo aprovado. E com esse caráter aprovado, eu produzo mais esperança. E com mais esperança, eu sei que eu não vou ser desamparado, porque a esperança não falha. Então muitas pessoas vão ser abençoadas pelo seu testemunho de vida. Muitas pessoas vão ser abençoadas pela sua superação, pelo seu crescimento, como Paulo. Através do sofrimento dele, através das provações dele, que ele foi produzindo mais resiliência, mais perseverança, foi aprimorando, moldando o caráter dele, nós somos abençoados. Isso é o que importa. Fala comigo, o que importa é o final. Como é que Paulo terminou? Esse povo aqui, os religiosos, esse povo que apedrejou ele, como que eles terminaram? Você sabe? Eu também não. Mas e Paulo, como que ele terminou? Foi o maior dos apóstolos, um dos maiores. Deixou um legado fantástico. Falou, pregou a palavra, espalhou a palavra, abriu igrejas, fez discípulos, suportou as dores, as humilhações, inúmeras dificuldades. Ele fala, aprendi o segredo de estar bem em toda e qualquer situação, com muito ou com pouco, com fome ou satisfeito. Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso tem que mexer com a gente. Através de tantas situações, tanta coisa que ele passou, a palavra que ele fez parte, chegou até nós. Não é verdade? Graças àquelas humilhações, aqueles espancamentos, aqueles apedrejamentos, que hoje nós podemos falar disso. Que nós somos abençoados. Então ele foi um canal de bênção, de mudança na vida de muitas pessoas. E nós? Qual vai ser o legado que nós vamos deixar? A gente precisa acordar para isso. Nós precisamos lembrar que muitos foram, como está lá em Hebreus, muitos foram rasgados ao meio, decapitados, queimados, arrastados, espancados, para que a palavra estivesse aqui, chegasse até nós. E muitos ainda são espancados e mortos pelo mundo, por amor a Cristo. Qual vai ser o legado que nós vamos deixar? Vamos deixar uma geração mais forte do que a nossa, filhos mais convictos do que nós, netos mais preparados do que nós? Vamos deixar um mundo mais forte? Que infelizmente tem uma geração aí que é como a de Israel. Tem que morrer no deserto. Já cauterizou, já uma mente totalmente bagunçada, que tem que trabalhar com esses pequenos. Porque o trabalho foi muito feito de forma porca. É culpa do jovem? Não, é culpa dos pais. Negligentes, egoístas, querendo se parecer com o mundo, separando igual o mundo separa, mexendo com negócios ilícitos como o mundo faz, mexendo com pornografia como qualquer um faz, traindo, quebrando aliança como o mundo faz. Ou seja, que diferença faz? Na igreja, proibição total. Não pode isso, não pode aquilo, aquilo outro, tudo é pecado. Em casa vê briga, vê mentira, vê engano, a cabeça está ficando louca aqui. A criança não sabe o que eu acredito, com o que eu fico. Lá o santo homem, na volta para casa o inferno, é briga a tarde toda. Pelo amor de Deus. É claro que vai ter raiva, não vai querer saber de nada. Foi um serviço muito mal feito. Mas nós podemos decidir isso, ser esse canal de mudança. Eu vou querer viver coisas sobrenaturais, terremotos acontecendo na minha vida, coisas fantásticas acontecendo na minha vida, quando eu fico reclamando, chorando, desanimando?
Impossível. Deus só se move por meio da fé. É o que a bispa já falou. Por que que minha vida está assim? Por que minha vida está assim? Deus responde perguntas, pessoal. Deus responde o quê? Respostas. Quais as respostas? Não vamos perder tempo perguntando. Por quê? Por quê? Não. Eu vou reagir. Paulo dava respostas. Paulo dava respostas para Deus. Quais as respostas que nós temos dado? Deus só vai ser mexido, Deus só vai entrar em ação quando Ele vir as respostas certas. Então eu vou crer, eu vou confiar, eu vou orar, eu vou ter atitudes de fé, eu vou ter vida, eu vou ter foco, eu vou ter determinação, eu vou ser intencional, eu vou chamar a atenção de Deus, eu vou dar as respostas certas para Deus, como Caleb. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Mas a gente parece um gafanhoto, um grilo na frente desses caras. E ele falou, é certo que venceremos. Nós vamos entrar e vai dar certo, porque Deus vai nos abençoar, a proteção dele se foi. Acabou, chega dessa conversa. Então é foco, controle o seu foco. Fala de novo comigo, pessoal, por favor. Muda a visão, muda a fé, mudam os hábitos. Os resultados mudam. Então quando a gente entende, quando a gente muda, aquele paralítico, mudou a maneira dele de ver a vida. Ele teve fé. Ele mudou a visão. Bom, aquele cara está falando uma palavra que está me dando esperança, mudou a visão. Então mudou a fé. Vendo que ele tinha fé para ser curado, falou em alta voz, levanta. Mudou os hábitos. Levantou. Os resultados mudaram, saiu saltando. Correndo, andando. Nossa, não tinha nem musculatura, está tudo atrofiado, não sei quantos anos ele tinha, mas estava lá parado. Pois é, olha o poder da fé. Olha o poder da fé. Isso aconteceu lá atrás, por que não vai acontecer agora? Depende de Deus, né, pessoal? Não, depende de nós, depende das respostas que nós damos. Então vamos analisar onde nós estamos perdendo energia, onde nós temos fracassado, onde nós temos distraído, perdido o nosso foco para coisas que nós não temos controle e vamos focar naquilo que nós temos controle. Eu não vou focar na mudança do outro, eu vou focar na minha mudança. Eu não vou focar no que está acontecendo lá fora, eu vou focar no que está acontecendo aqui dentro. Nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas reações, e assim eu terei resultados diferentes. Amém, pessoal? Por gentileza, fique em pé. Feche seus olhos por um momento e preste atenção em tudo que nós falamos hoje. Nós vemos Paulo e Silas com as respostas certas que eles deram. À meia-noite, depois de sofrimentos, de espancamentos, de humilhações, estavam cantando, orando, louvando a Deus. Por muito poucas pessoas, muitas pessoas desistem. Se você lembrar naquela passagem, quando você lê essa parte, o carcereiro ele não tinha visto nada. Mas qual foi a reação dele? Ele já sacou, já desembanhou a espada para se matar. É isso que muitos fazem. Porque quando a pessoa não foca na coisa certa, ela não tem esperança. Por isso que muitos desistem, por isso que muitos falam em parar e param. Ele já falou em se matar. E Paulo falou, não faça nada, está todo mundo aqui. É totalmente diferente. Uma pessoa que tem fé, ela tem equilíbrio. Uma pessoa que não tem esperança, ela no primeiro detalhe, ela já acabou tudo, perdi, fracassei, vou morrer, vou perder. O carcereiro não tinha visto nada, ele ainda foi pegar a luz. Ele já considerou, todo mundo fugiu, estou perdido, vou matar. Então quem não tem esperança, quem vive por sentimento, age assim, na impulsividade. E por que age na impulsividade? Porque não tem esperança. O que a gente acabou de falar?
que a prova da nossa fé produz perseverança, molda o nosso caráter, dá esperança. E ainda Paulo, depois de tantas situações, estava lá, pregando para aquele homem a palavra de Deus. Depois da meia-noite, aquele cara cansado, espancado, dolorido, sangrando, porque o carcereiro limpou as feridas ainda. Eles estavam lá evangelizando aquela pessoa. Respostas certas, pessoal. Deus está esperando as respostas certas. Lá em Ezequiel tem uma passagem que Deus quer lidar com as pessoas, mas Ele precisava que as pessoas vissem um exemplo. Ele falou: eu vou tirar a alegria dos seus olhos, Ezequiel. Tirou a esposa dele. E ele falou: você não vai lamentar, você não vai chorar, você não vai fazer nada. E ele diz, na palavra diz, que ele fez exatamente como foi ordenado. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Ele confiou no agir de Deus. Ele não se desesperou, ele não ficou lá: você não vai derramar uma lágrima, você não vai comer a comida de luto, você não vai fazer nada, você vai ficar firme. E é isso que Deus nos ensina. Ele confiou no agir de Deus. A maioria das pessoas é crente como a mulher de Jó. Se Deus me abençoa, ai, Deus é maravilhoso, não é? Olha só como Deus é incrível. Começou, mal encravou. Ah, vou parar, não aguento mais. Então se está tudo bem, Deus é tudo. Se está com problema, amaldiçoe e morra. Para, desista, esse negócio não vale nada. Olha aí, estamos na fidelidade e Deus permite isso, desiste, eu vou parar de buscar. Muitos têm feito assim. Então quem foca em Deus e no que pode controlar, são esses que vivem o sobrenatural. Vamos comparar. Você quer ser lembrado como um Eliseu ou como um Geazi? Você quer ser lembrado como um Saul ou como um Davi? Como um Judas ou como um Paulo? Decisões, eu decido, você decide. Não vamos mais atrás de alguma coisa, vamos atrás da coisa certa, vamos focar na coisa certa. Chega de correr atrás de coisas inúteis, de querer estar certo, de querer convencer as pessoas. Chame a atenção de Deus, controle o seu foco, tenha convicção das coisas certas. Fala com Deus neste momento e peça ajuda ao Senhor, para que Ele te ajude a enxergar, a elevar o padrão, a buscar essa mentalidade, a buscar o padrão de pessoas poderosas. E se aconteceu na vida delas, vai acontecer na sua vida também. Se aconteceu lá atrás, acontece agora. Eles simplesmente deram as respostas certas. Vamos decidir então. Eu vou dar as respostas certas também, Senhor. Então fala com o Senhor e dê as respostas certas. Levante-se, faça como o paralítico. Levante-se e vá, toma suas decisões. Não aceita mais aquele velho padrão. Peça visão ao Senhor. Senhor, me dá visão. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me ajuda a quebrar todo bloqueio, todas as travas mentais, Senhor. Eu preciso parar de tentar controlar o mundo, Senhor. Eu tenho que controlar o meu mundo, a minha mente, o meu coração, as minhas reações. Entender que a mudança da mentalidade me traz mudança de resultados. Tome essa decisão. Tome essa decisão. O que você muitas vezes tem perdido a sua energia? Olhado para bobagens, falado bobagens, se envolvido com problemas. Dê as respostas certas ao Senhor. Vamos crescer. Deus quer pessoas maduras, não volúveis, levadas como as águas, para lá e para cá. Aquele povo, um momento adorou Paulo e Silas, e depois estava apedrejando aqueles homens.
Quais as decisões que você toma? Uma hora Deus é tudo na sua vida, depois Deus não é nada. Uma hora está cheio de fé, de esperança, e depois se esqueceu. Não, não vamos aceitar, não vamos viver assim. Muda a visão, muda a fé, mudam os hábitos, os resultados mudam. Não expulsa da sua vida todo bloqueio, toda velha mentalidade, tudo aquilo que vem amarrando a sua vida, vai impedindo, vem cegando você, toda carnalidade, tudo aquilo que vem atrapalhando os seus avanços. Não aceita mais, não aceita mais. Fala com o Senhor: Senhor, eu não aceito mais essa vida, eu não aceito mais essa fé, eu não aceito mais essa postura volúvel, essa postura infantil, essa postura fraca, sem esperança. Toda situação eu perco a esperança, qualquer situação eu desisto, qualquer situação eu paro, eu diminuo o passo. Não, os vencedores não agem assim. São os derrotados que agem assim, pessoal. Você não é derrotado, você é vencedor. Você tem Cristo, você tem a palavra, você tem esperança, você tem oportunidade. Paulo levantou e foi pregar as boas novas, fortalecendo as pessoas, fortalecendo os discípulos e falando: é necessário que a gente passe por muitas provações, porque assim a gente cresce, assim a gente se fortalece, assim a gente faz com que as coisas fluam de uma forma diferente, porque eu não sou mais guiado pelas imagens, pela aparência, eu sou guiado pela fé. Eu sou guiado pela fé. Então, quais as decisões que você toma para que você tenha resultados poderosos na sua vida? A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, não é pela vista. O paralítico ouvira Paulo falar, ele olhou atentamente, e Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Deus está olhando para nós. Quais as respostas? Qual o olhar? A gente está olhando firme para o Senhor. Senhor, é no Senhor que eu confio, eu vou ficar com a sua palavra, eu confio no Senhor. Essa dívida, essa situação profissional, esse problema que eu tenho vivido, essa situação que tem me assolado, eu olho para o Senhor, eu não vou viver. Meus sentimentos estão dizendo uma coisa, as aparências estão dizendo uma coisa, que não adianta, que é fracasso na certa, que é problema na certa, mas os meus olhos estão no Senhor, eu estou focado no Senhor. Então declara agora, essa situação que você tem vivido, declara agora no mundo espiritual, declara o que você vê, declara pela sua fé, qual a realidade que você precisa. Senhor, eu declaro essa questão paga, eu declaro essa situação resolvida, eu declaro essa situação materializada, meu Deus, a mudança dessa situação na minha vida. Coloca aí, apresente ao Senhor, tenha fé, declare, vamos focar naquilo que nós temos controle o seu foco. Qual é o seu foco? O foco é na mudança, o foco é na palavra, o foco é na transformação. Reclamar não muda nada, murmurar não muda nada, olhar para o problema, ficar lá admirando o problema, não vai mudar nada. O que vai mudar são as nossas reações de fé. Então o que você precisa? O que é que você precisa? Declare no mundo espiritual, eu declaro a mudança de resultados, eu declaro o crescimento nessa área, eu declaro a mudança dessa situação, eu declaro a bênção nessa área, eu abençoo este lugar, eu abençoo as minhas mãos, eu abençoo a minha mente, a minha casa, a minha empresa, eu declaro portas abertas, eu declaro transformação, eu declaro a coisa certa, eu vou dar as respostas certas, eu darei as respostas certas, eu vou praticar uma fé viva. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo, eu vou modelar os vencedores, eu não vou ficar modelando aquela pessoa que reclama, que uma hora gosta, outra hora não gosta. Não, Senhor, eu decidi, eu vou ter a postura de um vencedor não fica vivendo assim não, um vencedor não fica agindo dessa forma não. Eu vou ter a postura de Paulo e Barnabé, eu vou agir com sabedoria, com força, com resiliência. Eu não vou ficar fazendo igual aquele povo, uma hora ama, outra hora apedreja. Não, eu vou ter convicção, nós somos homens como vocês. Se eu conseguir, vocês podem também. Se a minha vida mudou, só pode mudar também. E eu vou ser um canal de bênção, fala isso. Às vezes você acreditou em mentiras uma vida inteira, que você não ia fazer diferença em lugar nenhum.
fala: eu sou um canal de bênção, eu sou um canal de transformação, eu sou um canal de vida. As pessoas vão olhar, como nós olhamos para Paulo, que homem forte, que homem corajoso, que homem cheio de fé, que homem resiliente. As pessoas vão olhar para você e falar assim: que homem de fé, que mulher de fé, que pessoa extraordinária, que pessoa cheia do Espírito Santo, quantos resultados poderosos, quanta visão, quanta sabedoria, quantas bênçãos na vida dela, quanta força, quanta fé, quanta autoridade. É isso que as pessoas vão olhar para você, porque você é uma pessoa que tem um foco na coisa certa. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que você estenda as mãos para aquele lugar que você precisa de mudanças, que você precisa de transformações, e que você declare sobre aquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós abençoamos, nós declaramos, meu Pai, nós estamos aqui usando aquilo que nós temos, meu Deus, que é o Senhor, que é a palavra, que é a fé, que são as respostas que nós damos no mundo espiritual. Nós declaramos as mudanças, meu Deus, nós declaramos as transformações, declaramos portas abertas, declaramos um povo forte, um povo abençoado, um povo cheio de fé, de esperança, de alegria, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que te ama, um povo que crê, um povo que avança, um povo que progride, um povo que tem a autoridade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, meu Deus, as bênçãos. Nós declaramos, meu Pai, as mudanças extraordinárias. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Deus, as bênçãos, as vitórias, meu Deus, na vida do seu povo. Que tenhamos aqui pessoas cada vez mais poderosas, meu Deus, que são referência de unção, referência de fé, referência de autoridade, meu Deus, porque mudou a visão, mudou a fé, mudaram os hábitos e tem resultados diferentes, resultados transformados, resultados concretos, meu Deus, porque tudo começa dentro para que se materialize aqui fora. Então eu declaro, meu Deus, as bênçãos sobre o nosso povo, restaurações, crescimento, avanços, meu Deus, progresso, uma visão correta, um controle correto do foco, em nome do Senhor Jesus. É o que nós declaramos, meu Pai, concordamos. Eu peço que você dê a mão para quem está perto de você. Concorde com essa vitória, concorde com as bênçãos. Senhor amado, nós estamos aqui, Senhor, nós concordamos com cada oração, nós concordamos, meu Pai, com a materialização de cada declaração, de cada bênção aqui proferida, Senhor. Nós declaramos a vida do seu povo, uma vida poderosa, uma vida de resultados, uma vida de avanços, uma vida de progresso. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, meu Pai, cada um, as famílias, o trabalho, as mãos, a mente de cada um. Que tenhamos aqui, meu Deus, pessoas, homens e mulheres realmente focados, cheios de força, cheios do Espírito Santo, determinados a construir uma grande e poderosa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te agradecemos e tomamos posse, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.